Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Prova Lendo no Ar, nosso primeiro programa aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Guilherme Shibata, professor de literatura da casa nos programas do A Prova e também do Arrase do Enem. Olha que bela notícia, né? Temos aqui um programa inteiramente dedicado à literatura e à leitura. E por que isso? Para que isso, né? A nossa ideia é trazer referências de leitura, referências clássicas, referências modernas, contemporâneas da literatura para a moçada, principalmente que vai ter que fazer redação, certo? Além disso, claro, é um espaço para a gente debater ideias, tá? Que estão aí dentro dos romances, dentro das novelas, dentro do teatro, dentro do cinema. A gente vai falar sobre, né, o que der na telha, basicamente, aqui nesse programa. Ok? Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso A Prova Lendo. Fiquem à vontade. Ó, aqui embaixo tem espaço para você comentar, para você mandar um joia, para você mandar um negativo. Sinta-se à vontade. A ideia também é que a gente trate esse espaço aqui como um clube do livro. Nós podemos dividir leituras, porque se tem uma coisa que é solitária, talvez seja a leitura, né? Eu me sinto por vezes solitário quando não posso dividir a leitura com ninguém, né? Então é uma coisa que aconteceu bastante na minha vida. Você está lendo, você quer comentar, quer trocar uma ideia, né? Antes da internet ser tão divulgado, dos blogs, o pessoal fica conversando sobre literatura, isso era bem raro, né? Você não tinha muito espaço, então você tinha que ter amigo que gostava de ler, para você conseguir falar sobre um livro ou clubes de leitura que já são, né, bem clássicos, né, uma coisa bem antiga acontecendo e que está voltando isso, né? Bom, a princípio essa era a grande ideia que a gente tinha para fazer esse espaço, um espaço de referência, um espaço onde a gente possa conversar e bater um papo. Então não é propriamente uma aula, né, aquela coisa assim, presta atenção, anota, né? Eu vou falando para vocês os livros que eu vou ler. O programa vai ser semanal, a gente vai ter toda semana um livro para discutir e você sinta-se à vontade para ler, obviamente, ou sinta-se à vontade para vir, escutar e talvez se interessar pelo livro e buscar ler. Isso vai ser legal porque eu vou buscar referências para vocês, tá, que pode te ajudar principalmente na parte de redação, né? Eu tenho uma referência sobre, sei lá, o kafkiano, o que é ser, né, o sentimento kafkiano. Certo? Lá, do termo que deriva do nome do Franz Kafka, da literatura do Franz Kafka. Podemos falar sobre literatura distópica, né? 1984, podemos falar de vários livros que eu vou pensando no decorrer, sentindo o clima de vocês. Aqui embaixo, como eu falei, tem espaço. Você pode falar, professor, podemos ler, né, tal livro, Shibata, vamos ler tal livro, o que você acha disso? Né? Legal, dá, não dá? Né? A gente vai criando esse bate-papo bacana. A ideia é a gente estar sempre em contato, quero que vocês participem, quero que vocês contribuam com as leituras e com as opiniões sobre os livros. Serve também de referência de leitura, né? Pô, o cara sempre pensa, né? O que será que eu deveria ler? O que será que eu posso gostar de ler? Aqui vai ser um espaço onde eu vou falar sobre livros, né? E veja, né? É um espaço que falta muito, principalmente na educação brasileira. A gente tem no nosso currículo, né, a partir do ensino médio, começa a estudar literatura e a gente estuda muita literatura brasileira, o que é ótimo, tá? Literatura portuguesa também, algumas escolas adotam o estudo da literatura dos lusitanos. Entretanto, né, sinto muito os alunos falando assim, professor, quando é que a gente vai ler o Tolstói? Quando é que a gente vai ler o Kafka? Quando é que a gente vai ler, os russos? Quando é que a gente vai ler uma literatura diferente, Shakespeare, por exemplo? Né? E não tem espaço para a gente fazer isso no ensino médio, muito por conta do vestibular, né, que vai cobrar justamente a literatura brasileira. Então esse é um espaço justamente para a gente dividir, né, dar vazão a essa vontade de ler a literatura né, de outros países e de outras línguas, africanas, europeias e da onde vier, certo? Bom, hoje, né, começo, né, com um ilustre autor aqui, que é o Lev Tolstói, Leon Tolstói, ele tem várias grafias para o seu nome.
Lev Tolstói, já ouvi também, né? Lev Tolstói, ou seja, mas é o Tolstói, o grande autor russo do século XIX, um monstro, um gigante, um gênio da literatura, num texto, né, bem curtinho. Já peguei um texto curto para começo, para você poder acompanhar, né? O legal é ler o texto, né? Aproveita da minha leitura, mas lê o texto. E a ideia é que com o tempo a gente consiga fazer uma grade de livros onde você sabe já semanalmente o que eu vou ler, tá? A gente está se organizando aqui, estamos testando algumas coisas aqui no programa, mas isso vai ficar bem organizado para vocês. Bom, hoje a gente vai ler esse livrinho aqui, certo? A Morte de Ivan Ilitch. Ó, isso aqui tem, né, deixa eu mostrar para vocês uma outra edição, essa edição da 34, da editora 34, A Morte de Ivan Ilitch, tradução do Boris Schneiderman, bem legal essa edição. Eu me utilizei dessa aqui, certo? Que é um apanhado de contos. Então, A Morte de Ivan Ilitch tem basicamente, né, umas 40 páginas, tá? Um livro bem curto, tem uma edição de bolso da LPM, que é, né, bem baratinha, bem curtinha. Cara, só que é um texto primoroso, né? Primoroso, arrebatador, acachapante, né? Um monstro, o Tolstói construindo essa novela. A gente chama de, né, uma novela, certo? Bom, o que a gente vai falar sobre isso, né? Bom, a gente pode falar do Tolstói, que tem uma história maluca, louca, né? O Tolstói, cara, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu acabei, né, me empolgando, li esse calhamaço aqui, né? Não inteiro, mas várias partes dele, para falar sobre o Tolstói um pouco. Então é uma biografia do Tolstói bem bacana, bem legal, tá? E nessa empolgação, né, tem que tomar muito cuidado aqui para a gente não ficar só falando Tolstói, porque a vida do cara é uma doideira, é muito louca mesmo. Quer ver? Ó? Eu tenho umas anotações aqui. Tolstói nasce, né, na Iasnia Poliana, o malucão, certo? Iasnia Poliana. Tá aqui, eu tenho umas fotinhas do Tolstói que eu recortei para vocês aqui. Cadê o nosso Tolstói? Tolstói, cadê tu? Tá aqui, olha aí, né? E essa foto, olha que doida, velho. Essa foto é a única foto colorida dele. Dizem que foi uma das primeiras, ou a primeira foto colorida da Rússia. E aí você vai entender, né? O Tolstói nasce em 1828 e morre em 1910. Teve uma vida longa, né? Esse cara foi uma figura notória no mundo inteiro. Ele era muito famoso na Rússia. E o cara era adorado, festejado, cortejado, era um maluco muito conhecido no mundo todo, né? Dá pra gente falar que Tolstói talvez foi o primeiro, né, grande popstar russo, né? Então o cara podia falar o que quisesse, porque não poderiam sumir com o Tolstói sem criar uma guerra mundial, né? Tão adorado que esse cara era. Por quê? Porque, bom, Tolstói a biografia do cara é uma vida, né, assim, é quase que delirante, né? Nasce bem, né, filho de aristocratas, e lá pelas tantas vai para uma guerra, vê que a guerra, né, vê os absurdos da guerra, vê que seu irmão morre também por conta, né, das mazelas da guerra e de doenças. É um cara que tem servos, ainda tinha servos, a Rússia naquele momento. Ele tem uma grande... o pai e a mãe morrem cedo e ele vira um herdeiro, né, de grandes propriedades e resolve que vai libertar os seus servos, né? Essa é uma das grandes histórias do Tolstói, né? Então ele tem histórias muito malucas, né? Casa-se com uma mulher, no final da vida vai ter uma relação muito próxima com um secretário dele, né, que o ajuda. A mulher diz que atrapalha a vida dele, né, se isola, vai para uma vida religiosa em certo tempo da sua vida, se dedica, isso é uma história muito legal, né? Ele mora na capital e depois volta lá para Poliana, para Iasnia Poliana, depois do período de guerra em que ele combateu. E lá ele vai se dedicar ao povo russo, ao mujik, né, aos servos. E, né, fica muito famosa a história dele da educação dos filhos, dos servos e dos mujiks, né? Então, ele fez cartilhas de educação, né, como ensinar as pessoas, como fazer as pessoas entenderem e tal. Ele tinha uma ligação muito próxima com o povo. Depois, né, pelas fotos que a gente pode ver, ele vira quase um
né, um sujeito assim, um pastor, alguma coisa assim, né, um deus, um semideus russo. Certo? Então essa é a figura do Tolstói. Bom, é o cara que escreve, né, Guerra e Paz, esse pequeno livro, eu tenho aqui todo, né, ó, né, Guerra e Paz em 2 volumes, um livro gigantesco que aborda a Guerra Napoleônica na Rússia. Escreve esse outro grande clássico que é Ana Karenina, né, essas edições maravilhosas aqui que eu tenho. Tá? Esse livro aqui é imperdível também, talvez um dia a gente consiga comentar por aqui. E, para iniciar, né, eu escolhi uma novela curta, né, que já falei para vocês, que é A Morte de Ivan Ilitch. Bom, o que nos traz, o que nos conta esse texto? Moçada, é um texto que fala sobre a morte. Tá? Mas mais do que falar sobre a morte, ele fala sobre como, né, como viver, ou como talvez a gente não consiga achar uma maneira de encontrar felicidade dentro, né, da nossa linha de vida, né, do nosso viver. Então, é um livro doloroso, dolorido, né? Pô, professor, por que você escolheu um livro desse para começar, né, o nosso bate-papo? Porque precisa, né? Porque precisa. Então, bom, professor, não conta spoiler. Bom, o livro é um spoiler, né? O título é um spoiler. A Morte de Ivan Ilitch. Bom, Ivan Ilitch é um burocrata, certo? E o livro, o primeiro capítulo, começa com, né, o momento da sua morte e o seu enterro. Só que ele não aparece nesse primeiro capítulo, né? A gente conhece o quê? Um pouco da sociedade, dos amigos dele. O Ivan Ilitch era um juiz e na corte estão comentando que ele faleceu. Né, que ele faleceu, né, e que estava muito mal antes disso. O pessoal comenta, nossa, eu fui visitá-lo, tal, o cara estava mal. Entre essas pessoas, alguns amigos, colegas, né, todos comentam isso com pesar, com aquele olhar de tristeza. Entretanto, né, o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, aquele narrador onisciente que vai investigando, né, essas falsidades, as máscaras sociais, ele vai nos revelando que esses caras, na verdade, estão pensando na possível promoção que eles vão ter porque o Ivan Ilitch passou, né, morreu. Então eles estão ali de olho no cara, né, falam assim, poxa, o cara morreu, talvez eu, né, vá pular para cá, vou pro lugar dele, vou ascender na minha carreira, o outro cara de baixo vem também, mas talvez o cara me atrapalhe. Então ninguém está pensando mesmo, né, no Ivan Ilitch. Ninguém está falando, né, poxa, morreu o nosso amigo, né, que tristeza. Né? Todos fazem uma cara de pesar, né? Então ele vai brincando com essas máscaras sociais, com a hipocrisia do ser humano. Entretanto, estão pensando, primeiro, na posição que eles podem ascender profissionalmente e segundo, né, muito legal essa ideia também, é a sorte que eles têm por não serem o Ivan Ilitch. Né? Essa ideia de que sorte que eu tenho, né? A morte não passou do meu lado, foi e passou do lado do Ivan. Tá? Então, Ivan Ilitch morre. Bom, a gente fica conhecendo um amigo, né? O texto diz que é um amigo, talvez um dos mais íntimos do Ivan Ilitch. E a primeira coisa que esse cara pensa, velho, né? A primeira coisa que ele está pensando é, primeiro, como vai atrapalhar o dia dele essa visita que ele vai ter que fazer ao funeral do Ivan Ilitch. Primeiro, ele fala assim, bom, eu vou ter que ir, né, nesse funeral, não vai ter jeito de escapar, que chatice e tal, o cara mora longe, eu vou ter que ir para lá. Aí você já começa a pensar, né, quantas vezes você foi desmascarado, né, se pensando assim, se pegou pensando assim, claro, antes no seu próprio umbigo e depois na situação social que você ia ter que enfrentar, por exemplo, um enterro, né, que acontece no meio da tarde, você tinha muito trabalho, você fala, puxa, vou ter que ir lá, mas se eu não for vai ficar chato, a família dele não vai gostar. É isso que ele está falando, é sobre isso. Então vejam como nos é próximo isso, né, como nos dói ouvir isso e ver numa novela essa situação. Conhecemos, então, chegamos no enterro, né? Esse amigo está lá, ele vai lá cumprimentar a viúva, falar, e aí, tudo bem, que, né, meus pêsames, mas novamente a gente vai entrando na cabeça e nos pensamentos desses personagens e veem que eles não estão nem aí para o que está acontecendo. Para eles, aquilo tudo é um tédio, aquilo tudo atrapalha o dia a dia deles. Eles estão ali absortos naquela correria, naquela burocracia e a morte não faz parte, né? A morte só atrapalha. Bem,
inclusive acontece uma cena interessante nesse primeiro capítulo, que é um outro amigo do Ivan Ilitch, que conversa com esse amigo íntimo e ele fala assim, mas depois que a gente fizer aqui o lance aqui, vai ter um joguinho de carta, porque o Ivan adorava o jogo, né? Era o lugar onde ele se sentia melhor na vida que ele levava, né? Mas, nossa, se o jogo é a melhor coisa que ele tinha na vida, como é que era a vida desse sujeito? Bom, aí a gente começa a entender, né, a partir do segundo capítulo, que muda completamente, né, a visão da narrativa, como é que era a vida desse Ivan Ilitch. Bom, então o primeiro capítulo é essas máscaras sociais que vão sendo derrubadas, né, esse jogo de farsas, depois da morte do nosso protagonista. O capítulo 2 vai contar a história, né? Daqui até o final do livro é a história desse personagem, Ivan Ilitch. E é uma história muito cruel e entediante. Ele nasce, né, numa boa família, com recursos, só que é um cara que nunca se jogou na vida. Tudo para ele veio que meio de bandeja, com tranquilidade. Aliás, ele queria uma vida assim. É importante que você note que o texto sempre fala disso, de uma vida decente, de uma vida oportuna. Ivan Ilitch sempre quis ficar nessa mediocridade, né? Ele quis ser sempre decente, oportuno e conveniente. Essas são palavras recorrentes no texto. Presta atenção quando você lê. Percebe isso no texto, né? Ele sempre quis ser esse homem médio, esse homem que não desagrada, né? Que agrada em certos momentos, mas que não entra em furada. Tá? Ele quis levar a vida sem muito risco. Essa era a ideia de uma vida para ele. Esse capítulo 2 é muito legal. Olha como ele começa a falar sobre o Ivan. Olha que interessante, aqui, ó. Meus post-its estão grudados. Olha, como é que começa esse capítulo 2? Olha que pancada, né? A vida de Ivan Ilitch era das mais simples, das mais vulgares e, contudo, das mais terríveis. Então, simples, vulgar, contudo, das mais terríveis. Bom, certo? Então, inicia-se assim, é assim que ele começa a apresentar esse personagem. E aí vai falar sobre Ivan, né? 2 parágrafos para frente. Ivan Ilitch era, na voz corrente, a avis rara da família. Não era frio e meticuloso como o irmão mais velho, nem destrambelhado como o mais novo. Né? Então veja como ele fica no meio, né? No meio termo entre os 2 irmãos. Constituíra um meio termo feliz, inteligente, ilustrado, agradável e decente. Cursara a faculdade de Direito junto com o caçula, que foi expulso no 5º ano, não se formando, ao passo que Ivan Ilitch, brilhando nos estudos, recebera o diploma. E no seu tempo de acadêmico já era tudo o que seria pelo resto da vida. Então, no tempo de acadêmico, o cara seria ele já era o que seria pelo resto da vida. Vejam como ele vai pontuando esse tédio, né? Ele não muda, ele não busca nada novo. Pelo resto da vida, capaz, alegre, bonachão e comunicativo, contudo severo no cumprimento do seu dever, e considerava como seu dever tudo quanto os seus superiores hierárquicos consideravam como um tal. Então o cara, né, meio aqui sem até a opinião própria, né? O que me mandarem fazer, eu faço. Este é o meu dever. Beleza, moçada? Bom, continuando, né, prosseguindo nos capítulos 3 e 4, a gente vai conhecer a família dele. O casamento também é um casamento meio tedioso, que ele vai levando ali, né? No começo legal, depois ele vai ter uma filha, certo? A filha chamada de Lisa. Entretanto, começa a incomodar ele esse casamento e esse filho. E aí ele fala que ele vai se isolar no trabalho, né? Ou vai se proteger. Aquela vida tranquila, sem aporrinhação, sem aborrecimento, ele vai conseguir, né, se trancando no seu gabinete, falando, olha, tenho coisas importantes para resolver, eu é que sustento essa família, não me incomodem. Ok? Então, é nesse momento que ele fala que a grande diversão da vida dele realmente é o jogo. É lá que ele se encontra, é lá que as coisas acontecem, é lá que é a aventura, né? E aí a gente pode pensar um pouco nessa coisa do jogo. O que é o jogo, né? O jogo é justamente a vida que parece que ele não leva, né? É no jogo que você pode tirar uma carta, né, de sorte e tudo mudar, né? É no jogo que você arrisca, certo? E é isso que ele não faz na vida dele. Ele não arrisca, ele não blefa, né? Ele não vai ter a sorte de tirar uma cartada muito boa e ficar alegre. Isso faz a vida dele
boa, entretanto, é o oposto do que ele faz com a sua própria vida. Né? Então o jogo está ali para contrastar com essa vida tediosa e monótona que ele leva. Bacana? Bom, para frente, moçada. Ele vai ter 2 filhos, outros morrem e a vida vai continuando. E é muito legal que o segundo capítulo ele termina de forma vertiginosa. Ele fala assim, quando Ivan Ilitch viu, sua filha tinha 16 anos. Então imagina, né? No capítulo 2, que ele começa a narrar a história dele, ele vai ter uma filha e no final do capítulo, lá 9 páginas para frente, a filha dele tem 16 anos. Dá bem essa ideia de tipo, bum, né? Foi-se a vida passa muito rápido. Se você não fizer nada com ela, a vida se esvai, né? E vai correndo, e você não vê a vida passar. Moçada, um dia o Ivan está lá numa buena, sente um gosto amargo na boca, sente uma dor do lado esquerdo, né? do seu ventre, e isso lhe causa um mau humor. A mulher fala, pô, você está muito mal-humorado, você está muito chato. Ele fala, pô, eu vou ver um médico. Quando ele começa a ver o médico fala, ó, meu amigo, né, você tem uma doença aí, eu não sei, né, aquela grande medicina do século XIX, não sei bem o que é, né, vamos tentando dar umas gotinhas aqui, umas gotinhas acolá e vamos levando. E aí ele começa a perceber, né, que, né, essa vida que ele sempre tentou levar, né, na segurança, na mediocridade, sem muito risco, né, não funcionou muito bem, porque o acaso, né, ou as coisas que mexem, né, o obscuro da vida, sei lá, né, a sorte, o azar, né, interferem na vida dele e ele começa a adoecer. Nesse momento ele começa a ficar muito intrigado. Por quê? Porque as pessoas começam a abandonar ele. Né? O Ivan Ilitch tem uma marca muito interessante que é a coisa do sujeito mimado. Né? Então, desde criança, ele, né, cresceu sem muitos problemas, estudou, o pai arranjou um serviço para ele. Então, nunca nada foi muito, né, batalhado por ele, para ele sentir orgulho, para ele se sentir vivo. Ele foi levando isso, teve dinheiro, teve as coisas, teve um casamento, e isso, né, parece que se você não tem que lutar por isso, isso não faz muito sentido. E ele vai levando essa vida, quando tem algo que escapa das mãos dele, né, e isso deixa completamente perdido e perplexo. É a morte chegando. Né? E aí ele vai ter que começar a pensar sobre isso. E começa a pensar sobre a morte, e é aterrorizante pensar sobre a morte. Né? Então, é a primeira vez que ele se depara com, né, nesse calabouço, nesse beco sem saída. E vai ter que pensar justamente no o que ele fez com a sua própria vida. E ver que não fez nada de interessante. Tá? Então, isso, né, é que faz com que o Dalton Trevisan fale que nós morremos 2 vezes. E a primeira é quando a gente lê Ivan Ilitch. Né? O livro é realmente dolorido, doloroso, né? Bate fundo, cala fundo na nossa alma. É a segunda vez que eu leio esse livro. A primeira acho que eu li meio distraída. Como eu li agora para fazer o vídeo, certo? Né? Eu li com outro olhar e, cara, é muito, muito legal mesmo esse livro. Ele é, né, fantástico, como ele é simplesmente, né, ele é simples, ele vai nos pontos certinho, né, nos deixa muito perturbado, pensar, pô, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? É isso que eu tenho que fazer? Né? Será que eu não estou acomodado demais? Então, é uma história né, que te deixa aterrorizado, né, com o problema da paralisia que por vezes nos acomete na vida. Bom, o nosso Ivan Ilitch está assim, né, pensando em tudo isso, buscando uma saída para as suas coisas, vai adoecendo, a mulher não lhe dá, né, parece aquela criança carente, ele está pedindo para que seja mimado, para que as pessoas fiquem tristes por ele, mas ninguém fica muito triste por ele. As pessoas simplesmente falam, pô, que pena, tal, né? Mas ele sabe, porque ele participava desse jogo social, dessas máscaras e dessa hipocrisia, então ele entende esse jogo. Né, e vê que as pessoas estão falando com ele através desse jogo, através desse teatro de máscaras. Então ele vê que não convence e ele não se sente bem. Né? Como ele nunca teve relações muito profundas, como ele sempre quis ficar, né, meio que na beira da piscina e nunca se jogar na água fria, quando isso teve que voltar para ele, né, ele não conseguiu também alguém que tivesse uma relação mais profunda de afeto com ele. A esposa não aguenta muito, não, né? Ele começa a perceber que ele está mais atrapalhando a família do que ajudando.
né, a presença dele ali, né, ele começa a emagrecer, começa a ficar feio, o cunhado o visita e olha, pô, teu marido está parecendo um cadáver. Né? A filha está noiva, né, e a morte do pai, ou a presença, né, quase da morte do pai, o pai ali meio moribundo, atrapalha a felicidade da filha. Então veja, ninguém está preocupado muito com ele e isso deixa irritado. E aí ele pensa, né, as coisas que eu tinha que ter feito, eu não fiz. Né? Quando eu pensei, né, em romper esse acordo social e fazer as coisas que eu deveria fazer, que foi um impulso meio passageiro, diz ele, né, eu deveria ter feito, mas não fiz. Eu fiquei aqui, eu fiquei nesse quadrado, eu fiquei nesse sossego e agora a vida está me cobrando. A vida está me cobrando e vai me cobrar caro. A única pessoa que se aproxima dele, aí é uma coisa meio do Tolstói, né, com os servos, né, é um empregado do Ivan. Né? Então ele vê com bons olhos isso, esse servo se aproxima, né, e é o cara que o ampara, né, no momento da morte, naqueles dias finais dele. Né? Ele levanta os pés dele, bota os pés aqui para dar um certo conforto para o seu patrão e ele vê que aquilo é um gesto sem interesse, um gesto que, né, é um gesto meio de boa, humano, que o nome dele é Gerasim. Gerasim, né? Esses nomes russos são ótimos da gente ficar pronunciando. O Gerasim, né, se aproxima dele para dar esse amparo e é um gesto bem humano. Então esse olhar condescendente também um pouco com os servos e com o povo russo, que o Tolstói achava a melhor coisa da Rússia, né, o povo russo. Beleza? Bom, na página 57 tem uma outra citação interessante sobre isso, quer ver? Ó? Esse desamparo do nosso... É isso? Quando Ivan se conta que é um peso social. Né, quando ele vai ver que ele é um peso social. Né, uma porcaria ali atrapalhando a família. Olha lá, né, capítulo 7. É impraticável dizer como se der aquilo, pois viera passo a passo, imperceptivelmente. A doença, né? Mas no terceiro mês da doença, aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os colegas e conhecidos, os médicos, os criados e, sobretudo, o próprio Ivan Ilitch, se inteiraram de que todo o interesse que ele podia despertar nos outros consistia em saber quando abriria uma vaga, né, quando que ele morreria e abriria uma vaga de emprego, quando descansariam os vivos da angústia que causava a sua presença e quando ele mesmo iria se livrar dos seus padecimentos. Então, quando ele abriria uma vaga, quando a família se livraria de ficar vendo esse cara morrendo ali, enchendo, né? Ai, meu Deus, né? Que insuportável ver o meu pai morrendo, que insuportável ver o meu marido morrendo. Tá? E quando ele próprio se livraria, né, dos seus suplícios, da sua dor. Ok? Legal, moçada? Para fechar, tem uma outra citação que é o final dessa história toda. Ele vai morrer. Né? Pede, né, no dia da sua morte, a mulher passa ali, dá uma olhada, ele fala, vamos para lá, não precisam ficar aqui. O filho dele, que também tem um pouco, né, o filho dele é mais novo, então tem essa aproximação do filho mais novo, como é criança, tem um pouco também esse afeto. A criança ainda não é afetada né, talvez não seja afetada por esse jogo de máscaras, né, de maneira tão forte como os adultos são, como os adultos sabem dissimular. Né? Então o filho dele vai lá, bota a mão nele, ele, né, bota a mão no filho, tira o garoto daqui, né, senão ele vai sofrer vendo isso. Pede para a mulher também sair de lá, porque ele fala, não, vai embora, que senão você vai ficar sofrendo aqui. E ele vai dar o seu último suspiro, certo? Que vida, hein, moçada? Que vida triste, tediosa levou o nosso amigo aqui. Para fechar, então, olha lá. E ele começou a repassar, aqui ele vai dar, né, ele vai ter o seu, né, aquela coisa do último pensamento, aquele filme que passa, né, quando você vai morrer, todo mundo fala disso, né, quando você vai morrer vai passar um filme na sua frente. Vamos ver o filme que passaria na frente do Ivan Ilitch. E ele começou a repassar na imaginação os melhores momentos da sua vida. Mas, que coisa estranha, tais momentos não lhe pareciam agora tão agradáveis como cuidava que fossem, salvo as primeiras recordações da infância. Na meninice havia sim certas coisas verdadeiramente prazenteiras que gostaria que se repetissem, se pudesse viver outra vez. Mas aquele menino estava morto, era como a reminiscência de uma outra pessoa. Quando entrou a repassar o período que gerara o atual Ivan Ilitch, tudo que parecera ser alegria se desmoronava ante seus olhos, reduzindo-se
a algo desprezível e vil. Então, tudo que formou ele, esse homem adulto, parecia desprezível e vil. E quanto mais longe da infância e mais perto do presente, tanto mais as alegrias que vivera lhe pareciam insignificantes e vazias, a começar pela faculdade de Direito. Nela conhecera alguns momentos realmente bons, o contentamento, a amizade e as esperanças. Nos últimos anos, porém, tais momentos já se tornaram raros. Depois, no tempo do seu primeiro emprego, junto ao governador, gozara alguns belos momentos. Amara uma mulher. Em seguida, tudo se embrulhou e bem poucas eram as coisas boas. Para diante, ainda menos. E quanto mais avançava, mais escassas se faziam elas. Veio o casamento, um mero acidente. Olha como ele chama o casamento dele, hein? Um mero acidente. E com ele a desilusão, o mau hábito da esposa, a sensualidade e a hipocrisia. E a monótona vida burocrática, as aperturas de dinheiro, e assim 1 ano, 2, 10, 20, perfeitamente idênticos. E à medida que a existência corria, tornava-se mais oca, mais tola. É como se eu tivesse descendo uma montanha pensando que a galgava. Exatamente isto. Perante a opinião pública eu subia, mas na verdade afundava. E agora cheguei ao fim. A sepultura me espera. Né? Nossa, moçada, é cruel, né? Que morte e que vida e que pensamentos para se ter no final da vida. Né? Pum, acachapante, forte, demais, acho genial essa novela. Para conhecer o Tolstói, nada melhor. Né? Depois você vai para Guerra e Paz, Ana Karenina, que são os grandes clássicos dele, mas A Morte de Ivan Ilitch, texto curtinho, 50 páginas, você vai adorar, tenho certeza. Legal? Como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai pensar isso? Bom, primeiro você pensa para a sua vida, né? E depois você com certeza pode usar isso como referência. Falar do Ivan Ilitch em qualquer redação, né? Quem vai corrigir tem obrigação de conhecer esse personagem e saber que ele é um personagem burocrata. Né? Então, quando você está falando desse tédio, uma vida à la Ivan Ilitch, você pode usar essas expressões. Né? Você pode trazer isso para o texto, num contexto, obviamente, que faça sentido. Né? E, cara, eu sou professor de português de redação. Nada melhor do que uma boa referência, bem feita, linkando uma ideia, né, à outra e trazendo uma referência atemporal, como são as referências, né, da literatura. Tranquilo, galera? Bom, esse foi o nosso primeiro encontro, né? Estava aqui, né, pensando, bolei muita coisa, pensei muita coisa para fazer isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal estar aqui, muito legal poder dividir isso com vocês. Espero que vocês realmente participem, mandem mensagens, que livros podemos ler, que livros vocês querem ler. Né? Na medida do possível a gente pode trabalhar isso e ir atendendo a vocês. Né? Os vídeos vão estar no Facebook, os vídeos vão estar no YouTube, aonde mais puder espalhar por aí. A gente vai conversando, essa conversa infinita, né, que é sobre a vida, sobre a morte que a literatura nos traz. Bom, vou deixar aqui para vocês, né, a nossa próxima leitura. Franz Kafka, A Metamorfose. Está aí, ó, certo? Essa edição da Companhia das Letras, bem bacana, mas tem outras, sinta-se à vontade para ler qualquer uma delas. Também optei por um texto mais curto e esse aqui também é pancada, né? Pancada na cabeça, né? Pesada no rim, velho, é coisa fina, e a gente pode discutir, né, o termo kafkiano, falar sobre um pouco a literatura do Kafka. Muito legal, vai ser bacana da gente falar sobre tudo isso. Bom, me despeço aqui, nosso horário está, né, mais do que passado. Valeu, esse foi o primeiro estreia aqui, todo mundo aqui meio agitado, meio nervoso, meio, né, mas foi legal. Espero que vocês nos acompanhem na próxima. Depois eu trago mais os outros livros para você ir acompanhando nesse nosso clube de leitura. Aprova lendo, Guilherme Shibata, me despeço, valeu, um grande abraço.